Audiobook realizado pelo canal Audiolivros Mágicos. Capítulo 12. Ambiente, tempo, harmonia e precaução. Agora possuo um maior entendimento das potencialidades da adversidade e do fracasso. Você pode ir em frente agora com a sua descrição do próximo dos 7 princípios. Qual o seu próximo princípio? O próximo princípio é a influência do ambiente. Vá em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio como fatores determinantes nos destinos humanos. O ambiente, ou meio, como também pode ser chamado, consiste de todas as forças mentais, espirituais e físicas, que afetam e influenciam os seres humanos. Que conexão existe, se é que existe, entre as influências do meio e o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico solidifica e faz com que se tornem permanentes os hábitos de pensamento dos seres humanos. Hábitos de pensamento são estimulados por influências do meio. Em outras palavras, os recursos que alimentam o pensamento vêm do ambiente que está à volta da pessoa. Hábitos de pensamento são feitos permanentes pela lei do ritmo hipnótico. Qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? A parte que determina, mais do que todas as outras, se um indivíduo faz uso positivo ou negativo de sua mente. A parte mais importante do meio de uma pessoa é aquela criada pela associação dessa pessoa com outros. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente ou inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles com os quais eles se associam intimamente. Você quer dizer com isso que o contato constante com uma pessoa cujos hábitos de pensamento são negativos influencia a pessoa a formar também hábitos de pensamento negativos? Sim. A lei do ritmo hipnótico força cada ser humano a formar hábitos de pensamento que se harmonizam com as influências dominantes do seu ambiente, principalmente a parte do ambiente criada pela associação com outras mentes. Então é importante que a pessoa selecione com muita cautela aqueles que serão seus associados? Sim. Os associados que se relacionam intimamente com a pessoa devem ser escolhidos com tanto cuidado quanto a pessoa escolhe a comida com a qual ela alimenta o seu corpo, mantendo sempre em mente o objetivo de que ela deve associar-se com pessoas cujos pensamentos dominantes são positivos, amigáveis e harmoniosos. Que classe de associados tem a maior influência sobre uma pessoa? Os associados que mais exercem influência sobre a pessoa são o parceiro no casamento, que por sua vez compartilha a casa, e os associados nas ocupações profissionais. Após isso, vêm os amigos íntimos e os conhecidos. Amigos casuais e estranhos exercem pouca influência sobre a pessoa. Por que o parceiro no casamento possui tão grande influência sobre a mente de uma pessoa? Porque o casamento é um relacionamento que traz as pessoas sob a mesma influência de forças espirituais, de tal peso que elas acabam tornando-se as forças dominantes da mente. Como podem as influências ambientais serem usadas para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico? Todas as influências que estabelecem hábitos de pensamento acabam tornando-se permanentes através do ritmo hipnótico. Uma pessoa pode modificar as influências do seu ambiente de tal forma que as influências podem ser positivas ou negativas, e a lei do ritmo hipnótico as tornará permanentes, a menos que elas sejam modificadas através dos hábitos de pensamento. Para colocar essa verdade de outra forma, uma pessoa pode submeter-se a qualquer influência do meio que ela deseje, seja positiva ou negativa. E a lei do ritmo hipnótico fará com que essa influência torne-se permanente quando essa pessoa assumir a magnitude deste hábito de pensamento. É dessa forma que a lei funciona? Isso está correto. Tome cuidado com todas as forças que inspiram pensamentos. Estas são as forças que constituem um ambiente e determinam a natureza do destino da pessoa no planeta. Que classe de pessoas consegue ter controle sobre as influências do meio? Os não alienados. Todos aqueles que são vítimas do hábito da alienação perdem a sua força para escolher o seu próprio ambiente. Eles tornam-se vítimas de cada influência negativa do seu meio. Existe alguma saída para o alienado? Existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? Sim, há uma saída para os alienados. Eles podem parar de alienar-se, assumir o controle de suas próprias mentes e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos. Isso eles conseguem obter através da definição de propósito.
Isso é tudo o que há para eliminar o hábito da alienação. Esse hábito é apenas um estado da mente? R. Alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente, um estado de mente conhecido pela ausência total de propósito. P. Qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamentos positivos? R. O mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável, que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, através de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecida como mastermind. O mastermind consiste da associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido, através de um propósito definido. Os líderes mais bem-sucedidos, em todos os momentos da vida, buscam o auxílio desse tipo de influência do meio, feito especialmente para servi-los. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros. Para colocar a verdade de outra forma, pessoas bem-sucedidas devem controlar o seu ambiente, garantindo, assim, manter total controle contra a influência das forças negativas do meio. P. A responsabilidade que as pessoas possuem com seus parentes faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? R. Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o seu privilégio de construir os seus hábitos de pensamento em um meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa, remotamente, desenvolver hábitos de pensamentos negativos. P. Essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio? R. Somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo, que possa de alguma maneira desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Hábitos de pensamentos negativos resultam na perda do privilégio da autodeterminação, independente do que ou quem possa causar esses hábitos. Hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servi-lo, na busca por seus propósitos e metas. Hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo e o privam do privilégio da autodeterminação. P. Deduzo, baseado em tudo que você disse, que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual os seus hábitos de pensamento são construídos são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou colocando essa afirmação de forma correta? R. Perfeitamente. P. O que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? R. Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos, inerentes ou adquiridos. Quais sejam os hábitos, são os resultados de alguma forma de desejo definido. P. O que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento? R. Os desejos são impulsos de energia organizados, chamados de pensamentos. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro, ou é criado lá, e é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo, a lei do ritmo hipnótico começa a agir e, de uma vez por todas, começa a traduzir isso no seu equivalente físico. Pensamentos dominantes, que por sua vez agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico, são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. P. Quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? R. Os 10 motivos mais comuns, que mais inspiram pensamentos voltados para ações, são estes: o desejo por sexo e amor, o desejo por alimento, o desejo por autoexpressão espiritual, mental e física, o desejo pela perpetuação da vida após a morte, o desejo por poder sobre outros, o desejo por riquezas materiais, o desejo por conhecimento, o desejo de imitar outros, o desejo de se sobressair sobre outros, os 7 medos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. P. E os desejos negativos, tais como a ganância, a inveja, a avareza, o ciúme e o rancor?
Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos? Todos os desejos negativos não são nada exceto frustrações de desejos positivos. Eles são inspirados por alguma forma de derrota, fracasso ou negligência por parte dos seres humanos em se adaptarem às leis da natureza de forma positiva. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza. Isso está correto? Isso está corretíssimo. A natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. Todo o espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Tudo nesta existência, tanto de natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando um indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro. Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos. Você entenderá melhor, também, como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento, através de alguma forma de expressão, tanto de princípios negativos como positivos. A natureza não está interessada nesse tipo de moral, ela não está interessada no certo ou no errado. Ela não está interessada na justiça ou na injustiça. O seu interesse é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza. Essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta. A quem devo solicitar corroboração das suas afirmações? Aos homens de ciências, aos filósofos, a todos os pensadores deste mundo. Por último, as manifestações físicas da própria natureza. A natureza não possui nada parecido com matéria morta. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Toda energia movimenta-se contínua e constantemente. Não existem espaços vazios em lugar algum. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento, com tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos. Por tudo o que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas. As fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas. Todo o cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Todo o cérebro de um adulto normal possui dentro do seu mecanismo a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. A sua afirmação me leva a crer que todos os seres humanos podem tornar-se aquilo que chamam de Deus. É isso que você quer dizer? Através da lei da evolução, o cérebro humano está sendo aperfeiçoado para comunicar-se automaticamente com a inteligência infinita. A perfeição virá através do desenvolvimento organizado do cérebro, através de sua adaptação às leis da natureza. O tempo é o fator que trará a perfeição. O que causa ciclos de eventos recorrentes, tais como epidemias de doenças, crises econômicas, guerras e ondas de crimes? Todas as epidemias, nas quais um grande número de pessoas é afetado de maneira similar, são causadas pela lei do ritmo hipnótico, através da qual a natureza consolidada, pensamentos de natureza similar, faz com que esses pensamentos sejam expressados através de uma ação em massa. Então, a grande crise econômica foi colocada em ação devido ao grande número de pessoas que foram influenciadas a liberarem pensamentos de medo? Isso está correto? Perfeitamente. Milhões de pessoas estavam agindo para conseguir alguma coisa em troca de nada, através da aposta no mercado financeiro. Quando elas de repente descobriram que tinham conseguido nada por alguma coisa, elas se aterrorizaram, correram para os seus bancos e retiraram os seus dinheiros. E o pânico estava instalado. Através do pensamento em massa de milhões de mentes, todos pensando em termos de medo da pobreza, a crise prolongou-se por alguns anos. Pelo que você está dizendo,
Deduzo que a natureza consolida os pensamentos dominantes das pessoas e os expressa através de alguma forma de ação em massa, tais como crises econômicas, momentos de euforia nos negócios e assim por diante. Isso está correto? R. Você está com a ideia certa. P. Vamos agora para o próximo dos 7 princípios. Vá em frente e o descreva. R. O próximo princípio é o tempo, a 4ª dimensão. P. Qual a relação que existe entre o tempo e o funcionamento da lei do ritmo hipnótico? R. O tempo é a lei do ritmo hipnótico. O lapso de tempo necessário para dar permanência aos hábitos de pensamento depende principalmente do objeto e da natureza dos pensamentos. P. Mas entendi, pelo que você disse antes, que a única coisa permanente na natureza é a mudança. Se isso é verdade, então o tempo está constantemente mudando, rearranjando-se e recombinando todas as coisas, incluindo os hábitos de pensamento das pessoas. Como então poderia a lei do ritmo hipnótico dar permanência aos hábitos de pensamento de uma pessoa? R. O tempo divide todos os hábitos de pensamento em 2 classes, pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos de um indivíduo estão constantemente modificando-se e sendo recombinados para se adequarem aos desejos desse indivíduo, mas os pensamentos não mudam do positivo para o negativo, ou vice-versa, exceto através do esforço voluntário por parte do indivíduo. O tempo penaliza o indivíduo por todos os pensamentos negativos e o recompensa por todos os pensamentos positivos, de acordo com a natureza e o propósito dos pensamentos. Se os pensamentos dominantes de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza o indivíduo construindo em sua mente o hábito do pensamento negativo, e então ele procede para solidificar este hábito em um ato permanente, durante cada segundo de sua existência. Os pensamentos positivos são, da mesma forma, construídos pelo tempo e acabam tornando-se hábitos permanentes. O termo permanência, é claro, refere-se à vida natural do indivíduo. Literalmente falando, nada é permanente. O tempo converte hábitos de pensamento naquilo que pode ser chamado permanência durante a vida do indivíduo. P. Agora possuo um entendimento melhor de como o tempo trabalha. Quais outras características possui o tempo em conexão com o destino dos seres humanos na Terra? R. O tempo é o tempero que influencia a natureza, através do qual as experiências humanas podem ser amadurecidas em sabedoria. As pessoas não nascem com sabedoria, mas elas nascem com a capacidade de pensar e podem, através do lapso do tempo, chegar à sabedoria pelos seus pensamentos. P. Os jovens possuem sabedoria? R. Somente em assuntos elementares. A sabedoria vem somente com o tempo. Ela não pode ser herdada e não pode ser transferida de uma pessoa para outra, exceto através do lapso do tempo. P. O passar do tempo pode forçar um indivíduo a adquirir sabedoria? R. Não. A sabedoria vem somente para os não alienados, que formam hábitos de pensamento positivos, como uma força dominante em suas vidas. Os alienados e todos aqueles cujos pensamentos dominantes são negativos nunca adquirem sabedoria, exceto de coisas elementares. P. Pelo que você está dizendo, entendo que o tempo é amigo da pessoa que treina a sua mente a seguir padrões de pensamentos positivos, e inimigo da pessoa que se aliena em hábitos de pensamentos negativos. Isso está correto? R. Isso é precisamente verdadeiro. Todas as pessoas podem ser classificadas como alienadas ou não alienadas. Alienadas estão sempre à mercê das não alienadas, e o tempo faz com que essa relação seja permanente. P. Você quer dizer que, se eu me alienar ao longo da minha vida, sem propósito ou objetivo definido, o não alienado pode tornar-se meu mestre, e o tempo serve somente para dar ao não alienado uma vantagem mais forte e mais permanente sobre mim? R. Corretamente. P. O que é a sabedoria? R. A sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza, de tal forma que elas possam servir a você, e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem você a conseguir qualquer coisa que queira da vida. P. Então, conhecimento acumulado não é sabedoria. R. Céus, não. Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. P. O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? R. Tempo mais o desejo por sabedoria.
A sabedoria nunca pode ser imposta a uma pessoa. Ela é adquirida, se é que é adquirida, pelo pensamento positivo, através de um esforço voluntário e pessoal. P. É seguro para todas as pessoas ter conhecimento. R. Nunca é seguro para qualquer pessoa ter um conhecimento extensivo sem sabedoria. P. Em que idade a maioria das pessoas começa a adquirir sabedoria? R. A maioria das pessoas que adquire sabedoria o faz após ter passado a idade dos 40 anos. Antes desse período, a maioria das pessoas está muito ocupada angariando conhecimentos e os organizando em planos em vez de gastar o tempo no esforço em conseguir sabedoria. P. Qual circunstância da vida é mais apta para levar uma pessoa a adquirir sabedoria? R. Adversidade e fracasso. Essas são as linguagens universais de que a natureza se utiliza para transmitir sabedoria a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. P. A adversidade e o fracasso sempre trazem sabedoria? R. Não. Somente para aqueles que estão prontos para receber a sabedoria e voluntariamente procuraram por ela. P. O que determina o quão pronta está uma pessoa para receber a sabedoria? R. O tempo e a natureza dos hábitos de pensamento. P. Conhecimento adquirido recentemente equivale-se a conhecimento já testado e comprovado? R. Não. Conhecimento testado através do intervalo do tempo sempre é superior àquele que é recentemente adquirido. O tempo dá ao conhecimento a definição em termos de qualidade, quantidade e confiabilidade. Nunca se pode ter certeza de um conhecimento que não tenha sido testado. P. O que é um conhecimento confiável? R. É o conhecimento que se harmoniza com a lei natural, o que significa que é baseado em pensamentos positivos. P. O tempo modifica e altera os valores do conhecimento? R. Sim, o tempo modifica e altera todos os valores. Aquilo que é conhecimento apurado hoje pode tornar-se nulo e inválido amanhã, devido ao rearranjo do tempo, dos fatos e valores. O tempo modifica todos os relacionamentos humanos para melhor ou para pior, dependendo da forma pela qual as pessoas se relacionam umas com as outras. No domínio dos pensamentos existe um momento em que é próprio para semear as sementes destes, e existe um momento próprio para fazer a colheita deles, da mesma forma como existe um momento correto para plantar e para colher no solo da terra. Sem a medição adequada do tempo entre a semeadura e a colheita, a natureza modifica ou retém as recompensas da semeadura. P. Vá em frente agora e descreva os dois últimos dos 7 princípios. R. O próximo princípio é a harmonia. Observando-se toda a natureza, pode-se encontrar provas de que toda a lei natural acontece de maneira ordenada, através da lei da harmonia. Por meio do funcionamento dessa lei, a natureza força tudo que estiver dentro dos limites de um determinado ambiente a relacionar-se de forma harmoniosa. Entenda essa verdade e você terá uma nova e intrigante visão da força do ambiente. Você entenderá por que a associação com mentes negativas é fatal para todos aqueles que estão em busca da autodeterminação. P. Você quer dizer que a natureza voluntariamente força os seres humanos a se harmonizarem com as influências do seu meio? R. Sim, isso é verdade. A lei do ritmo hipnótico impõe à força sobre cada ser humano as influências dominantes do ambiente em que ele vive. P. Se a natureza força os seres humanos a sofrerem a influência do ambiente em que eles vivem, que meios disponíveis existem para eles escaparem de um ambiente de fracasso e pobreza quando, na verdade, eles desejam fugir desse meio? R. Eles devem mudar imediatamente desse ambiente ou permanecerão orientados e envoltos pela pobreza. A natureza não permite que ninguém escape das influências do seu ambiente. Contudo, a natureza, em sua abundante sabedoria, dá a cada ser humano o privilégio de estabelecer o seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Entretanto, uma vez que ele tem escolhido o seu ambiente, invariavelmente ele acabará se tornando parte dele. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia. P. Em uma associação com fins comerciais, por exemplo, quem estabelece a influência dominante que determina o ritmo do ambiente? R. O indivíduo ou os indivíduos que pensam e agem com definição de propósito. P. É simples assim. R. Sim, a definição de propósito é o ponto de partida pelo qual um indivíduo deve estabelecer o seu próprio ambiente. P. Acho que não consegui acompanhar bem o seu raciocínio.
O mundo inteiro está dividido pela guerra e pelas crises econômicas e ainda outras formas de crises e rixas que podem representar qualquer coisa, exceto harmonia. A natureza não parece estar forçando as pessoas a se harmonizarem uns com os outros. Como você explica essa inconsistência? Não há inconsistência. As influências dominantes do mundo são, como você diz, negativas. Muito bem, a natureza está forçando os seres humanos a se harmonizarem com as influências dominantes do ambiente do mundo. Manifestações de harmonia podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, um grupo de homens em uma prisão pode, e eles geralmente pensam e agem de maneira negativa, mas a natureza faz com que a influência dominante da televisão seja impressa em cada indivíduo que está presente nela. Um grupo de pessoas orientadas para a pobreza e que vivem em apartamentos pode lutar contra si mesmo e aparentemente resistir a todas as formas de harmonias, mas a natureza faz com que cada um torne-se uma parte da influência dominante da casa em que eles vivem. Harmonia, da forma como seu significado está sendo utilizado aqui, quer dizer que a natureza interrelaciona todas as coisas que são similares através de todos os universos. As influências negativas são forçadas a associarem-se umas com as outras, não importando onde elas possam estar. As influências positivas são, tanto quanto as negativas, definitivamente forçadas a associarem-se umas com as outras. Estou começando a entender por que líderes de negócios bem-sucedidos são tão cuidadosos na escolha de seus associados. Homens bem-sucedidos em quaisquer ramos geralmente estabelecem o seu próprio ambiente cercando-se de pessoas que pensam e agem em termos de sucesso. Essa é a ideia? Essa é exatamente a ideia. Observe com atenção que a única coisa que os homens bem-sucedidos exigem é que a harmonia impere entre os seus associados. Outra característica de pessoas bem-sucedidas é que elas se movimentam com definição de propósito e insistem para que os seus associados façam o mesmo. Entenda essas duas verdades e você entenderá a diferença que existe entre um Henry Ford e um trabalhador comum. Agora me fale sobre o último dos 7 princípios. O último princípio é a cautela. Próximo ao hábito de alienar-se, a característica humana mais perigosa é a falta de cautela. As pessoas alienam-se em todos os tipos de circunstâncias danosas devido ao fato de que elas não exercem a cautela, planejando os movimentos que fazem. O alienado sempre se move com a ausência de cautela. Ele age primeiro e pensa depois, se é que ele pensa. Ele não escolhe seus amigos. Ele aliena-se e permite que pessoas se liguem a ele nos seus próprios termos. Ele não escolhe uma ocupação. Ele aliena-se na escola e fica satisfeito quando consegue o primeiro emprego que lhe garante apenas alimentação e agasalho. Ele convida as pessoas a enganá-lo nos negócios pelo fato de não se informar das regras do negócio. Ele convida a doença, negligenciando informar-se das regras para ter uma saúde perfeita. Ele convida a pobreza por negligenciar proteger-se contra as influências do ambiente daqueles que são orientados para a pobreza. Ele convida o fracasso em cada passo que ele dá ao negligenciar o exercício da cautela para observar o que faz com que as pessoas fracassem. Ele convida o medo, em todas as suas formas, pela sua falta de cautela em examinar as causas do medo. Ele fracassa no casamento porque ele negligencia usar a cautela na escolha de sua parceira, e ele usa ainda menos cautela nos seus métodos de relacionar-se com ela após o casamento. Ele perde seus amigos ou os converte em inimigos, devido à sua falta de cautela em relacionar-se com eles de maneira adequada. A cautela está faltando para todas as pessoas? Não. Somente para aquelas pessoas que adquiriram o hábito da alienação. O não alienado sempre age com cautela. Ele cuidadosamente pensa em todos os passos dos seus planos antes de começá-los. Ele abre precedentes para as fragilidades humanas dos seus associados e planeja antecipadamente como resolvê-los. Se ele enviar um mensageiro em uma missão importante, ele manda alguma outra pessoa para ter certeza de que o mensageiro cumpriu a sua missão. Então, ele verifica ambos para ter certeza de que seus desejos foram cuidadosamente cumpridos. Ele cuida de todos os detalhes, mesmo daqueles que parecem sem importância, e utiliza a cautela como meio de garantir o seu sucesso. A cautela excessiva não é tão prejudicial quanto a falta de cautela? O que você chama de cautela excessiva, na verdade, é uma expressão do medo. Medo e cautela são duas coisas totalmente diferentes.
as pessoas não se enganam confundindo medo por cautela excessiva? Sim, isso algumas vezes acontece, mas a maioria das pessoas criam para si mesmas muito mais desastres e situações danosas para suas vidas pela total falta do hábito da cautela do que pelo excesso desta. Qual a forma mais vantajosa de se utilizar a cautela? Na seleção dos associados e nos métodos de relacionar-se com estes. A razão para isso é óbvia. Os associados constituem a parte mais importante do ambiente de uma pessoa, e as influências do ambiente determinam se a pessoa forma o hábito de alienar-se ou se ela se torna um não alienado. A pessoa que exercita a cautela na escolha dos seus associados, nunca se permite estar intimamente associada com qualquer pessoa que não traga para ela, através da associação, alguma forma definida de benefício mental, espiritual ou econômico. Esse método de escolher associados não seria egoísta? É um método sensível e que leva para a autodeterminação. É o desejo de qualquer pessoa normal encontrar sucesso material e felicidade. Nada contribui mais para o sucesso e a felicidade de uma pessoa do que a escolha cuidadosa de seus associados. A cautela na seleção dos associados torna-se, por isso, a missão de toda pessoa que queira tornar-se feliz e bem-sucedida. O alienado permite que seus associados mais próximos liguem-se a ele considerando os próprios termos deles. O não alienado cuidadosamente escolhe os seus associados e não permite que ninguém se torne intimamente associado a ele sem que contribua com alguma forma de influência útil ou benéfica. Nunca ocorreu a mim que a cautela na seleção de amigos seria tão definitiva para o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Todas as pessoas bem-sucedidas agem com cautela na seleção de seus associados, seja na esfera comercial, social ou profissional de seus relacionamentos. Sem o exercício da cautela na escolha de todos os seus associados, ninguém pode estar certo do sucesso, seja em qual área de atuação for. Por outro lado, a falta de cautela traz consigo algum tipo de derrota em qualquer área de atuação. Audiobook realizado pelo canal Audiolivros Mágicos. Resumo. Existem 3 coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam. Esses 3 fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida, um fato que qualquer leitor da minha história consegue facilmente discernir. Os 3 fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, através da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens, de forma inviolável. Essas 3 forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Além disso, as dificuldades raramente são o resultado de circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas através do hábito da alienação, com a colaboração do tempo. Samuel Insull não perdeu o seu império industrial de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica. Ele começou a perder muito antes da crise, quando ele tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram, tornando seus talentos de grande utilidade pública em uma grande ópera. Se em algum momento um homem na mais alta posição do mundo financeiro despencou devido ao poder da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, esse homem foi Samuel Insull. Eu estou escrevendo sobre o Sr. Insull baseado em um conhecimento profundo sobre a sua pessoa e as causas dos seus problemas, os quais datam desde o tempo em que eu servi com ele durante a Primeira Guerra Mundial, até o momento da sua tentativa doentia de fugir de si mesmo. Henry Ford passou pela mesma crise que arruinou o Sr. Insull, mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo. Você quer saber a razão? Eu lhe contarei. Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto. O tempo é um poderoso amigo de Ford, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado por planos próprios. Pegue qualquer circunstância que você deseje, meça com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo o fracasso ou de todo o sucesso. Franklin D. Roosevelt assumiu seu gabinete com um estrondo durante o seu primeiro mandato. Mas ele tinha um propósito principal em mente,
e esse propósito era bem definido. Seu objetivo era parar o estampido do medo e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade nos negócios em vez de crise. Ao trabalhar na busca de seu propósito, não havia alienação. As forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só, ajudando o presidente a alcançar o seu propósito definido. Pela primeira vez na história da América, os jornais de todas as inclinações políticas, as igrejas de todas as denominações, as pessoas de todas as raças e cores e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se formando uma força estupenda, com o único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país. Em uma conferência realizada entre o presidente e um grupo de conselheiros de emergências, poucos dias após ele assumir a presidência, eu perguntei a ele qual era o seu maior problema. Ele respondeu: não é uma questão de maior ou menor, nós temos apenas um problema, e este problema é parar o medo e suplantá-lo com a fé. Antes do final do seu primeiro ano, o presidente havia vencido o medo e o suplantado pela fé. E a nação estava vagarosamente, mas no caminho certo, para sair de uma vez por todas da selva da crise. No final do seu primeiro mandato, marque bem o elemento tempo. O presidente havia consolidado de forma tão efetiva as forças dos negócios americanos e da vida privada que ele tinha uma nação inteira o apoiando, pronta, desejosa e entusiasticamente apta a segui-lo, não importando o caminho que ele seguisse. Estes são fatos bem conhecidos para todo mundo que tenha lido jornais ou escutado rádio. Então, veio outra eleição presidencial e a oportunidade para as pessoas expressarem sua fé no seu líder. Elas expressaram com uma vitória sem precedentes na política americana, e o presidente assumiu o gabinete para um segundo mandato com uma votação quase unânime, perdendo somente em 2 estados. Agora, observe como a roda da vida começou a reverter-se e voltar-se para outra direção. O presidente mudou a sua política, baseada em definição de propósito, e entrou para a indefinição e para a alienação. A sua mudança na política dividiu o poderoso Partido Trabalhista e fez com que mais da metade desse grupo ficasse contra ele. Ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do Congresso, e, mais importante do que isso, ele dividiu o povo americano em 2 grupos, prós e contras, e com um resultado final que o que sobrou daquele presidente foi somente o seu sorriso de $1 milhão e seu aperto de mão firme, obviamente. Não o suficiente para fazê-lo reconquistar o poder que ele uma vez teve na vida americana. Aqui, então, temos o excelente exemplo de um homem que foi aos céus com grande força, através da definição de propósito, e desmoronou para o ponto de partida pelo hábito da alienação. Tanto na subida quanto em sua queda, pôde-se ver claramente o funcionamento da alienação e da não alienação, alcançando um pico através do poder do ritmo hipnótico e do tempo. Em toda a minha vida, o diabo teve uma dramática história para contar sobre os seus negócios comigo. Ele viu eu me alienar e me desalienar em oportunidades de negócios, os quais muitos teriam dado tudo o que tinham para tê-las. Ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com os outros, particularmente na minha falta de cautela nos negócios. A circunstância que me salvou do controle fatal da lei do ritmo hipnótico foi a definição de propósito com a qual, finalmente, eu dediquei toda a minha vida para a organização de uma filosofia de realização pessoal, orientada para o sucesso. Alienei-me em algum momento ou outro, em pequenas ações e decisões, mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior, que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho da busca do conhecimento, em todas as pequenas derrotas. Aprendi alguma coisa da natureza danosa do hábito da alienação enquanto estava engajado em analisar mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso. Essas análises mostraram que somente 2 de cada 100 pessoas possuem um objetivo definido na vida. As outras 98 foram pegas pelo hábito da alienação. Parece-me mais do que uma coincidência de que minhas análises claramente corroboraram as afirmações do diabo, de que ele controla 98 de cada 100 pessoas, devido justamente ao hábito da alienação. Olhando para o passado e analisando a minha própria carreira, eu posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais eu me deparei se eu tivesse naquele momento seguido um plano para a obtenção do meu maior propósito na vida. Da minha experiência em ter analisado os problemas de mais de 5 mil famílias, eu sei, definitivamente, que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam um com o outro fazem devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no seu casamento.
as quais poderiam ter sido esclarecidas e contornadas no momento em que foram criadas, se houvesse uma política definida para fazê-lo. Eles não vivem a sua vida de casal com definição de propósito. Assim a história é feita, desde o princípio dos tempos. O homem que possui o plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. A resposta não é difícil de encontrar, não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. Da minha parte eu preferiria procurar a resposta no diabo, porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-la. Elas dominaram o hábito da alienação. Elas possuem políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A sua oposição, que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra elas, porque a oposição não possui um plano, nenhum propósito e também não possui uma política, exceto a de alienar-se, esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las. Naquelas 3 breves frases, você possui todas as informações necessárias para distinguir com clareza a diferença entre o sucesso e o fracasso, a força e a falta dela. Chegamos agora perto do fim de nossa visita através deste livro. Se fossemos tentar colocar em apenas uma frase a coisa mais importante que eu tentei expressar através deste livro, seria algo do tipo: os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, através da definição de propósito, amparada por planos definidos, com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. Aí você tem a fase positiva da filosofia de realização pessoal que eu tentei descrever através deste livro, com o máximo de brevidade e simplicidade. Se você expandir a filosofia com o propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida, você verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma, que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos humanos, objetivos e também desejos. Então, aqui estamos, no final da mais estranha de todas as milhares de entrevistas que eu fiz com as maiores personalidades, por um período de mais de 50 anos de trabalho, na minha procura pelas verdades da vida, que levam à felicidade e à segurança econômica. É estranho, no entanto, que, após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie, Edison e Ford, eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na minha procura pela verdade. Como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza, o fracasso e a adversidade, em centenas de formas, antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e as elimina de nosso caminho. Mas o mais estranho de toda esta dramática experiência que a vida me proporcionou é a simplicidade da lei pela qual, se eu a tivesse entendido, poderia ter transmutado meus desejos de forma substancial, sem ter de me submeter tantos anos a períodos de miséria e dureza. Eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando. E eu vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância, sempre disponível, esperando pelo meu comando. Eu procurei pela pedra filosofal com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia, através do qual os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos, ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos. Infelizmente, eu não entendia essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão, porque, se a tivesse entendido, teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular, enquanto caminhava no vale da sombra da vida. A história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos. Os benefícios que você receberá dela serão da exata proporção do pensamento que ela inspira em você. Para beneficiar-se da leitura desta entrevista, você precisa concordar com cada porção dela. Você somente tem que pensar e chegar às suas próprias conclusões em relação a cada parte desta entrevista. O quão razoável ela é. Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto da defesa quanto da acusação. Se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas. Epílogo. Uma noite, um velho índio Cherokee contou ao seu neto sobre uma luta que estava a acontecer dentro dele. Ele disse: "Meu filho, esta luta é entre 2 lobos. Um é mal, raiva, inveja, ganância, medo,
arrogância, desespero, autopiedade, mentira, sentimento de inferioridade, culpa, orgulho e ego. O outro é bom, alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão e fé. O neto, ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô, qual dos lobos vence? O velho Cherokee respondeu simplesmente, aquele que eu alimento. Muito já se escreveu sobre a batalha entre o bem e o mal. Mas, mesmo com toda a tecnologia que hoje nos rodeia, permanecemos basicamente com os mesmos questionamentos do passado. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Perguntas simples, mas que, mesmo se colocássemos todos os maiores computadores do mundo lado a lado, não conseguiríamos decifrá-las. Procuramos incessantemente, quase que diariamente, por respostas. Na verdade, internamente somos peritos em grandes questionamentos, e na maior parte das vezes buscamos as soluções externamente, seja nas religiões, nas filosofias de vida, ou nos cultos dos mais variados tipos. Napoleão Hill decidiu buscar respostas com ninguém menos do que o próprio diabo. Figura mitológica para alguns, fonte de medo e desespero para outros. O fato é que o Sr. Hill conseguiu colocar em forma de entrevista aquilo que muitos de nós questionamos há muito tempo. Independente da religião, culto ou filosofia de que possamos fazer parte, o diabo mexe com nossa imaginação e nos faz parar e refletir sobre a sua real natureza. O diabo efetivamente existe? Quem o alimenta? Não seria, por acaso, nosso ego, que busca incessantemente pela nossa valorização momentânea em detrimento do verdadeiro ganho da virtude? Conforme aprendemos com o Dr. Hill, a alienação hoje ocorre não somente com os meios que foram descritos no livro, que por sua vez data de 1938, mas também com novos e poderosos instrumentos que o diabo utiliza para alcançar os seus objetivos: as drogas, a internet, os videogames, os aplicativos de celulares e tudo que a tecnologia trouxe de informação e comodidade ao alcance fácil de nossos dedos. Outrosim, nunca estivemos tão afastados de nós mesmos digerindo nossa mais nova ingestão tecnológica. Com relação às pessoas, então, conhecemos profundamente o perfil dos nossos principais amigos nas redes sociais, mas participamos cada vez menos do que se passa de verdade no coração e na mente desses amigos e amigas. Pode existir maior alienação do que esta? Nos afogamos em meio à modernização e parece que o bote salva-vidas está longe, cada vez mais longe de nosso alcance. Caminhamos hoje com muita pressa e utilizamos a mais alta tecnologia para saber de coisas que, no passado, saberíamos meses depois, quem sabe anos. Mas ainda temos junto de nós um mapa que pode nos colocar no verdadeiro caminho da autorrealização, e esse mapa encontra-se no lugar menos procurado hoje em dia, nossa mente e nosso coração. Qual foi a maior armadilha que o diabo criou para o homem? Foi, sem dúvida, plantar na sua mente a incerteza de sua existência. Assim como o fracasso e o sucesso devem ser considerados armadilhas mentais, pois ambos provêm dos pensamentos dominantes que acabam se tornando aquilo que mais desejamos. Analisando-se a lei do ritmo hipnótico, que também pode ser considerada como lei da inércia da vida, temos que os nossos pensamentos dominantes acabam por se tornar equivalentes físicos no nosso cotidiano. Ou seja, se cultivarmos a mente encoberta pelo medo, pela culpa e pela dúvida, acabamos tendo atitudes relacionadas a esses sentimentos, e não precisamos ser expertos para saber que tipo de resultados alcançaremos. Ao passo que, se cultivarmos a mente preenchida com pensamentos de fé, coragem, gratidão e alegria, com certeza chegaremos aos resultados a que aspiramos. O desafio é como conseguir isso. Parece fácil manter a mente positiva, mas o dia a dia nos mostra o quanto de nossa atenção permanece focada em coisas que na verdade não correspondem à estratégia principal do nosso sonho. Os problemas que aparecem em nossas vidas tomam boa parte de nosso tempo, e acabam por fazer com que desviemos nossa atenção para aquém de nossa meta principal. Aprendemos que devemos planejar, e, quando estiver tudo planejado, devemos planejar mais ainda. Entretanto, isso nos leva à concretização de nossas metas? Ou seria mais inteligente estabelecermos um objetivo principal e aproveitarmos todas as oportunidades que aparecem em nosso caminho? Já dizia Zoroastro, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e a todo o universo.
O verdadeiro sentido da vida, que vem sendo buscado pelos maçons, Rosacruzes, Illuminati e demais ordens e religiões de todo o universo certamente não está impresso em nenhum livro, mas aqueles que tiverem a coragem de vencer os seus medos e se arriscarem na aventura da busca pessoal provavelmente encontrarão a verdade. E ela, por certo, estará mais perto do que jamais imaginaram. Seja qual for o mapa utilizado para encontrar o caminho, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, os Vedas, ou todos os demais livros sagrados das religiões, não podemos esquecer nunca que eles são somente o mapa e não o território, e que a mensagem é muito mais importante que o fato histórico. A mensagem contém em si mesma a sua própria verdade. Entretanto, ela somente passa a ter real existência se for praticada e se servir para fazer com que todos os homens e mulheres deste mundo possam viver o pleno sucesso. Que, por sua vez, não se trata de acumulação de riquezas materiais, mas sim do tributo à alegria, à simplicidade e à tão desejada paz de espírito. Este livro foi um presente deixado pelo Dr. Napoleão Hill ao mundo. Ficou 73 anos escondido, por motivos não tão bem esclarecidos, mas o fato é que a mensagem é viva e cabe a cada um de nós interpretar baseado em nossas próprias experiências de vida. Quando perguntaram a Napoleão Hill se a entrevista havia sido efetivamente feita com a presença do diabo, ele respondeu: após a leitura do livro, cabe a cada um tirar as suas próprias conclusões. Mais ouro já foi extraído dos pensamentos dos homens e mulheres deste mundo do que em todas as minas existentes em todos os tempos no planeta Terra. Faça a sua parte. Faça deste livro seu livro de cabeceira e dê um exemplar de presente àquela pessoa que você mais estima. Que assim seja. Sincera e fraternalmente, M. Conte Júnior. Fim.